Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que nós damos início a mais um culto ao nosso Deus. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre, seminarista dessa igreja, enviado ao seminário em 2019. O nosso irmão Vitor, pastor Vitor, se encontra em seu período de férias. E o pastor Edgar pregou no culto anterior e pregará nos demais cultos vespertino. E então nesse momento eu estarei com os irmãos. Eu gostaria de convidá-los então nesse momento a abrir as escrituras no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, versos de 18 a 20. Na manhã de hoje nós iremos falar a respeito de algumas perguntas que a Bíblia nos faz. E essas perguntas têm por objetivo que nós possamos encontrar o caminho da salvação. São perguntas que conduzem à vida eterna. E nós leremos agora Lucas 9, versos então de 18 a 20, eu lerei aqui, você acompanha aí na sua Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. E o Senhor Jesus então vira para os seus discípulos e faz uma pergunta muito importante, que está registrado aí na sequência. Mas vós, perguntou ele, quem dizes que eu sou? Então falou Pedro: És o Cristo de Deus. Meus irmãos, uma das perguntas mais importantes que nós devemos responder é: quem é Cristo? Diante dessa situação, Pedro então estava junto com os outros discípulos e ele prontamente respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós, muitas vezes, nós temos alguma dificuldade para responder certas perguntas. E é verdade que a Bíblia nos ensina e nos apresenta muitas perguntas difíceis. Quantas vezes alguém que não conhece o Senhor Jesus chegou para você e perguntou: quem é Cristo? E talvez a gente, na hora ali, no calor daquela pergunta, a gente não consiga expressar o que Pedro em poucas palavras disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que tem condição de perdoar os nossos pecados, aquele que nos amou mesmo sabendo quem nós éramos. A Bíblia diz que aquele que nos amou enquanto nós ainda éramos mortos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso nós renderemos graças a Deus agora cantando o hino de número 62. Convido a igreja, ao som dos instrumentos, a se colocar em pé.
sentar. O profeta Samuel, em 1 Samuel 15, ele nos faz outra pergunta. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, 1 Samuel 15, no verso 22, o rei Saul tinha recebido uma ordem. A ordem era que ele destruísse todos os amalequitas. Mas o rei Saul, pensando que os amalequitas tinham ovelhas saudáveis, que poderiam ser oferecidas ao Senhor em holocausto, ele resolve desobedecer. E ele prefere então trazer essas ovelhas, não eliminar tudo quanto Deus tinha feito, tinha falado, tinha ordenado, e ele traz então essas ovelhas. E o profeta Samuel chega e ouve o barulho das ovelhas. Imediatamente ele vê que ele não tinha obedecido às ordens do Senhor, então é nesse contexto que ele faz a segunda pergunta. 1 Samuel 15, 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo que nós encontramos versos que nos alegram, que nos fazem render graças ao Senhor, assim como nós fizemos, a palavra do Senhor, ela nos confronta. A palavra do Senhor, ela nos mostra quem realmente nós somos. E não há um justo sequer. Assim como o rei Saul não teve condições de obedecer o Senhor, eu e você, nós não temos condições de obedecer o Senhor. E para isso, então, Deus providenciou por nós uma forma de que nós pudéssemos, então, obedecer ao Senhor. E nós obedecemos ao Senhor através de Cristo Jesus, que foi aquele que obedeceu o Senhor em tudo. Aquele que, no lugar do primeiro Adão, que não conseguiu obedecer o Senhor, ele veio e agora obedece até a morte de cruz. Então nós vamos fazer uma oração agora, reconhecendo ao Senhor que não há em nós nada de bom além a graça dele, a presença dele em nós. Essa palavra que o profeta Samuel disse a Saul, ela é verdadeira até hoje. E o profeta Samuel decreta então, diante daquela situação, ele é usado por Deus para falar para Saul, qual que era a vontade de Deus a partir daquele momento, daquela desobediência. E o que o profeta Samuel diz para Saul é que a partir de agora ele não seria mais rei, porque ele desobedeceu o Senhor. E nós então, nós confiados em Cristo Jesus, porque nós também não conseguimos obedecer, assim como o primeiro Adão não conseguiu, assim como Saul não conseguiu, nós agora vamos pedir perdão ao Senhor. Te convido a fazer uma oração silenciosa, reconheça os seus pecados e peça perdão. E depois eu convido nosso irmão Paulo Messias a nos conduzir numa oração de confissão. Oremos, irmãos. Ó Deus, nós nos achegamos a Ti nesse momento, constrangidos pela Tua palavra, a Tua palavra que nos mostra a Tua infinita graça, a Tua palavra que nos enche de alegria e nos motiva a ações de graças, mas que também quebranta o nosso coração, que faz de nós aqueles que carecem do Senhor,
que nos mostra o quão longe estávamos e o quanto nós dependemos de um favor que não merecemos. Ó Deus, obrigado por Cristo Jesus. Nós carecemos daquele sangue que foi vertido naquela cruz, ó Deus, porque nós somos pecadores por natureza, e respeitando a nossa natureza, todos os dias nós falhamos diante da Tua presença. Ó Deus, mesmo crendo em Ti, mesmo afirmando com os nossos lábios que Te amamos diariamente, se não, ó Deus, toda hora, nós entristecemos o Seu coração. Nós mostramos o quanto é necessário a reconciliação de Cristo, nos afastando e rolando na nossa própria lama. Ó Deus, são tantos pecados que cometemos ao longo dessa semana. Ó Deus, de muitos nós lembramos, mas sabemos que existem muitos pecados que nós nem temos consciência ainda. Mas é diante do favor que nós encontramos em Cristo, diante do constrangimento dado pelo convencimento do Espírito Santo, que eu quero colocar diante do Senhor os nossos pecados e as nossas falhas, reconhecendo que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, fiel porque o Senhor prometeu, e justo porque há justiça em Cristo. A culpa que estava sobre nós foi entregue a Cristo na cruz, e Ele se fez pecado, e Ele pagou pelos pecados, e hoje a nossa dívida foi sanada, e nós Te damos graças por isso. Perdoe, ó Deus, pelos nossos lábios mentirosos, perdoe o nosso coração egoísta, perdoe, ó Deus, porque nós não estamos ansiando pela Tua volta como deveríamos. Perdoa, Pai, por quando nós não Te obedecemos. Perdoe, ó Deus, por quando nós preferimos ficar numa posição confortável do que estarmos de fato comprometidos com o Evangelho de Cristo. Ó Deus, e faça de nós colaboradores desse Evangelho, que possamos, ó Deus, levar uma mensagem de santidade para esse mundo que está perdido e que descansa sobre o pecado. Por isso, ó Deus, não só nos perdoe, quanto gere em nós, ó Pai, esse arrependimento que gera mudança. E que possamos, ó Deus, pela Tua palavra sermos lavados e sairmos daqui, ó Pai, dispostos a andar segundo a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Glórias a Ti hoje e para sempre. Abençoe esse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diante ainda dessas perguntas que conduzem à vida eterna, nós leremos agora 2 Reis, capítulo 1, versos de 1 a 4. Segunda Reis, capítulo 1, versos de 1 a 4. Nós encontramos uma pergunta que pode nos dar mais uma esperança na vida eterna. E diz assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. A igreja, por favor. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para a terra, te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebu, Deus de Ecrom? A igreja. Meus irmãos, a pergunta que está diante de nós é: por acaso não há Deus em Israel? Essa pergunta ela foi respondida de uma forma muito dura, porque aquele rei que procurou
outras pessoas, outros profetas que não o do Senhor, ele teve como resposta a ira de Deus e a morte. Mas essa mesma pergunta que tem uma resposta dura, ela tem uma resposta confortadora, uma resposta acalentadora. Sim, há Deus em Israel. Sim, há Deus entre nós. Sim, há Deus poderoso que pode resolver todas as questões que Ele se propõe a resolver. Quantas são as perguntas que nós fazemos? Quantas são as perguntas que nós fazemos diante da situação que nós vivemos? Nós já acordamos hoje com uma fumaça pairando por toda a cidade e nós pensamos, Deus, que dia que vem a chuva? Eu estava me preparando para pregar, eu falei, Deus, como que eu vou fazer para pregar com a máscara? E a máscara que já era difícil nos dias frios tem se tornado mais pesada ainda nesse calor que está chegando. Existem muitas perguntas que são perguntas que nós podemos fazer, que são lícitas. Porém, existem perguntas mais sérias que a Bíblia nos incita a perguntar. Há Deus em Israel? Sim, há Deus em Israel. Esse Deus se fez carne e veio na pessoa de Cristo. E diante desse texto aqui, eu gostaria de colocar aqueles pedidos que você tem de oração, que você não precisa entoá-los agora, mas que você faz no seu coração, e nós faremos um momento agora de oração por eles, lembrando dos nossos irmãos enlutados, seja pela Covid ou por tantos outros problemas, dos nossos irmãos que por algum motivo carecem de algo. Nós sabemos que há Deus em Israel, nós sabemos que há quem possa nos socorrer. Nós vamos orar também pela expansão do reino. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, nós somos muito gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor ouve, ó Pai, o nosso clamor, o Senhor ouve a nossa voz. Sim, ó Deus, há Deus em Israel. Sim, Senhor, há Deus em nossos corações. Há Deus, ó Pai, na minha família, há Deus na família dos irmãos, e nós cremos e dependemos do Senhor. Mas nós, ó Pai, dependentes como somos do Senhor, colocamos, ó Pai, as nossas angústias diante do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, possa conceder-nos, ó Pai, livramento diante da situação que nós temos vivido, diante da pandemia, diante, ó Pai, de todas as consequências dessa pandemia. Alguns dos nossos irmãos perderam seus empregos, outros entes queridos, outros encontram-se enfermos, ó Pai. Mas nós cremos que há Deus em Israel, por isso nós recorremos ao Senhor. Ó Pai, venha nas nossas vidas mostrar, ó Pai, a Tua companhia mesmo diante das dificuldades, mesmo, ó Pai, diante dos problemas. Nós sabemos que o Senhor é soberano a todas essas coisas. Nós confiamos no Senhor, declaramos o nosso amor ao Senhor e pedimos misericórdia pelas vezes, ó Pai, que nós não temos fé, pelas vezes que nós deixamos que os problemas, ó Pai, obscureçam, ó Pai, o nosso entendimento da Tua palavra, da Tua companhia. O Senhor mesmo disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Nós te pedimos fé, nós te pedimos a ação do Senhor. E paciência, porque muitas vezes o Senhor responde, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. E nós fazemos tudo isso na mediação de Cristo Jesus. Amém. A palavra está com o conjunto. Bom dia, irmãos. Existe uma expressão que a gente lê na Bíblia, a gente canta aqui na igreja, a gente ouve aqui na igreja, que é Hosana nas alturas. E traduzindo essa expressão para nós, quer dizer: salva-nos, ó Tu que habita nas alturas. E eu convido você que está aqui hoje a estar louvando ao nosso Deus, a estar cantando Hosana, nesse desejo de ser salvo, nesse desejo de se entregar para Cristo Jesus, e não só entregar o seu canto, mas toda a sua vida aqui hoje. Então, se você pode, se coloque de pé e juntos louvemos ao nosso Deus.
Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, ao teu lado está.
Meus irmãos, para que a gente possa cumprir todas as exigências dos órgãos responsáveis nesse momento de pandemia,
Então está sendo necessário que os irmãos se inscrevam antecipadamente para marcar qual é o horário do culto, né? Lembrando que nós temos 4 horários de culto. E eu gostaria também de, às vezes, falar com o irmão que está em casa e por acaso deu o seu nome, mas não veio, dizer para não fazer isso, porque às vezes tem pessoas que queriam vir e não vêm, e porque não tem vagas, né? Mas nós, aqui eu não contei direito, mas aparentemente a gente teria algumas vagas, e acho que desde sexta-feira nós tivemos a informação que não teríamos mais vaga para esse culto. Então que os irmãos se atentem a isso, né? O recado não é para vocês que estão aqui, é para aqueles que nos ouvem. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los então a abrir as Bíblias, a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas. Nós leremos o capítulo 10, dos versos 25 a 42. Lucas capítulo 10, versos de 25 a 42. Antes da leitura, nós vamos combinar aqui para que a gente faça uma leitura bem bacana. Eu vou ler o verso 25 até o verso 27. A igreja vai ler somente o verso 27. E eu leio os demais versos até acabar o capítulo. Certo? A igreja vai ler então o verso 27. Tudo bem? Do capítulo 10. Então diz assim a palavra do Senhor: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e lhe disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sigo daqui. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleos e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastarem a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai, procede tu de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamando Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes o ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, quantas perguntas nós vimos durante a nossa liturgia
que foram feitas pelo próprio Deus a pessoas e diretamente a nós. São perguntas que os homens do passado não tiveram que responder, mas que nós temos que responder hoje, a cada uma delas, e responder de maneira positiva, para que a gente venha então alcançar a vida eterna. E eu acredito que numa situação muito hipotética, se eu e você tivéssemos condições de ter poucos segundos com o nosso Deus, com o Senhor Jesus face a face, quantas perguntas eu e você teríamos? Quantas são as inquietações dos nossos corações? Esse texto conta a história de um homem, de um intérprete da lei, um homem entendido, que estudava as Escrituras e que teve a sua oportunidade de chegar diante do mestre dos mestres, e fazer uma pergunta. E ele fez uma pergunta muito acertada. Eu acredito que talvez seja a pergunta que todos nós, um dia, se ainda não a tivermos feito, deveríamos fazer. Eu acredito que todos nós já fizemos essa pergunta. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta não é nova. Essa pergunta ela foi feita por toda a humanidade. Todas as pessoas, num determinado momento da vida, quando percebem a sua fraqueza, quando percebem que dia após dia o seu corpo começa a perecer, ela se encontra com essa pergunta: o que vai acontecer? Como eu posso me salvar desse corpo corruptível, desse corpo que dia a dia morre? E a doença nada mais é do que o prenúncio da morte. Quando nós caímos na cama, quando alguma coisa acontece, quando nós fazemos um corte, várias situações nos fazem direcionar para perguntas como essa. E nós vamos ver que essa pergunta, que foi feita de maneira muito acertada, ela vai se desenrolar em outras perguntas. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto, a primeira coisa que nós podemos extrair desse texto, a respeito dessa pergunta, que é o nosso tema de hoje, o que farei para herdar a vida eterna? A primeira coisa que nós vemos é que nós devemos responder corretamente. Muitas vezes nós temos a resposta para as perguntas, mas nós não temos as respostas corretas. Então, mais importante do que uma boa pergunta é uma boa resposta, porque talvez nós somos colocados diariamente diante de várias perguntas, mas como respondê-las de maneira correta? Nós vemos aqui nesse texto que o homem intérprete da lei se dirige ao Senhor Jesus e faz essa pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Pergunta lícita, pergunta importante. Mas o Senhor Jesus, ele não responde essa pergunta. Você já viu quando você tem uma pergunta muito difícil, talvez você direcione essa pergunta para uma pessoa, talvez para alguma pessoa que você confia, para o seu pai, para um professor, e ele, de vez de te responder, ele coloca duas perguntas para você. Você chegou com uma, ele voltou com duas. O Senhor Jesus, então, volta essa pergunta para ele e diz assim: o que está escrito na lei? Pergunta 1. E como interpreta? Pergunta 2. Então o Senhor Jesus não dá a resposta, mas devolve com uma pergunta para que ele possa refletir e talvez chegar na resposta. Muitas vezes nós queremos a resposta de maneira muito rápida na nossa vida, mas talvez o Senhor Jesus vai mandar situações e talvez outras perguntas para que a gente possa chegar na resposta. E aí o Senhor Jesus diz assim: o que está escrito na lei? E ele era um mestre da lei. E ele responde usando dois outros textos da lei, que estão em Deuteronômio 6:5, que é exatamente a primeira resposta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E ele usa também a lei, como ele era um mestre da lei, para a segunda resposta: amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está lá em Levítico 18:19. Aquele homem realmente era um intérprete da lei, ele conhecia a Escritura. Mas o Senhor Jesus não perguntou somente o que estava escrito nas Escrituras. Ele perguntou para ele: como interpretas?
Não basta conhecer o que está escrito, nós precisamos interpretar. E diante dessa resposta, Jesus dá um 10 aparente para ele. E confirma. Fala, respondeste bem. Você acertou. Talvez quando nós lemos essa pergunta, ela se torna muito óbvia para você que é um servo do Senhor Jesus. O que farei para ser salvo? Eu creio em Cristo, meu Salvador. Sim, nós cremos nisso, somente Cristo. Mas não é isso que o Senhor responde. Uma coisa não faz com que a outra seja negativa, mas não foi isso que o Senhor respondeu. Para não pôr confusão na sua cabeça, não foi só isso que o Senhor respondeu. Ele respondeu isso, e nós vamos ver. Mas ele respondeu algo mais. E aí então, o Senhor Jesus, ele continua. Ele só não fala que ele respondeu corretamente, mas ele fala mais uma coisa. Ele fala assim: faze isto e viverás. O Senhor Jesus já respondeu de uma maneira exortativa. E nós vemos isso, que já era uma exortação, porque de imediato, no verso 29, ele querendo então justificar-se, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Se ele fizesse já o que eram os mandamentos que ele sabia, porque ele respondeu para o Senhor Jesus, se ele já estivesse praticando, o Senhor Jesus não tinha falado isso para ele: faze isso e viverás. Aquele homem, ele conhecia a palavra do Senhor. Aquele homem, ele entendia da lei do Senhor, mas aquela lei ainda não tinha entrado no seu coração. Ele conhecia de maneira teórica, ele conhecia de maneira a poder responder para os outros, mas ele não conhecia a ponto de viver o que aquelas leis que ele respondeu implicavam para a vida dele. E aí então, se para responder essa pergunta de maneira correta, nós vemos que nós temos que conhecer a palavra do Senhor, nós vamos ver que o texto nos aponta que não basta responder corretamente, mas nós precisamos também agir de maneira pela qual a palavra tem nos direcionado. Então a primeira coisa que nós vimos é que nós temos que responder corretamente. Assim aquele homem fez. Mas nós devemos também agir de maneira correta. E a primeira ação que o Senhor Jesus então coloca para aquele homem foi aquela que vocês leram: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E nós vamos falar dela depois. Porque o Senhor Jesus, aqui nesse momento, ele quer ensinar a segunda ação que ele pede para nós fazermos: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja na composição do texto que imediatamente após essa conversa, Jesus propõe uma parábola. E qual é a parábola? A parábola do samaritano. Eu acho que a grande maioria de nós conhecemos essa parábola. Certo homem estava de caminho, ele foi assaltado, não se contentaram de levar suas coisas, mas bateram nele, ele ficou ali ao chão e passaram 3 homens diante dele. Nós não vamos explorar a parábola, mas nós vamos explorar o que o Senhor Jesus queria nos ensinar com a parábola. O primeiro e o segundo homem eram os prováveis, eram os 2 homens prováveis de ajudá-lo. Os 2 prováveis não o ajudaram. O homem que ajudou foi o improvável. O que esse texto quer dizer? Uma das regras que a gente aprende, como eu disse, eu sou seminarista, estou fazendo seminário, é que parábola a gente não faz uma pregação expositiva, pedacinho por pedacinho, mas parábola a gente entende o que ela quer dizer, e a gente toma aquilo para a nossa vida. E o que aquela parábola quer dizer?
é que o improvável, aquele que menos tinha como obrigação ajudar aquele homem que estava ao chão, foi quem ajudou. E para que o Senhor Jesus propõe essa parábola? O Senhor Jesus propõe essa parábola simplesmente para mostrar para ele e para nós que o próximo é quem o Senhor Jesus tem colocado à nossa frente. Muitas vezes o nosso próximo não é o mais agradável. Muitas vezes o nosso próximo não é quem nós gostaríamos de investir o nosso tempo. Porque nós gostamos de investir o nosso tempo naquelas pessoas que nós amamos. E nós vemos aqui que proximidade não está diretamente ligada ao amor. Vamos entender isso. O Senhor Jesus, então, o que ele mostra? Que existia uma pessoa precisando, duas pessoas que passaram por ela e não entenderam que aquela pessoa necessitando de ajuda era próximo dela. Mas a terceira pessoa, então, ela entende. Essa terceira pessoa que passa era um inimigo dos judeus. Essa pessoa que passa, ela tinha todos os motivos para não prestar uma ajuda. Mas ela entendeu que aquele era o próximo. Aquela era a pessoa que Deus tinha colocado ali na frente dela. Então, o Senhor Jesus mostra para ele justamente aquilo que ele não estava fazendo, que era amar o próximo. E aí nós ficamos pensando como que nós podemos então amar o próximo. Se nós usarmos Efésios 2:8, a palavra do Senhor diz que nós fomos feitos, criados em Deus, em Cristo Jesus, para boas obras. Nós amamos o próximo praticando boas obras. E como é então que funcionam essas coisas? Deus, como Criador de todas as coisas, Deus criou os céus, a terra e tudo que nela existe. E aí então nós amamos a Deus, nós amamos ao próximo. São os dois desafios que nós vamos trabalhar. E nós amamos ao próximo porque nós amamos aquela pessoa que é também uma criatura de Deus. Então nós estamos cumprindo o mandamento de Deus quando nós amamos ao próximo, e nós também fomos criados para boas obras. Quando nós praticamos boas obras, nós estamos cuidando de tudo aquilo que Deus fez. Só que de tudo que Deus fez, existe algo que é a coroa da criação. E a coroa, o principal, aquela obra-prima, onde Deus coloca ali a sua imagem e semelhança. Então, a melhor boa obra que nós podemos fazer é cuidar do próximo. São 2 versículos que junto nos dão esse entendimento. Só que existe uma coisa que nós devemos pensar. Quando nós cuidamos do próximo, existem muitas coisas que são importantes de fazer. E no momento de pandemia nós temos muitas oportunidades de cuidar do próximo. Desde uma pessoa do grupo de risco que não pode ir ao supermercado e você se oferece para ir no supermercado no lugar dela. Coisas simples. Até coisas mais difíceis, quando você tem que abrir mão, talvez, de parte do seu dinheiro para ajudar alguém. Quando você tem que abrir mão de parte do seu tempo para acompanhar alguém, que não é uma ação pontual, mas que é uma ação diária ou semanal, que vai exigir de você um cuidado maior. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que há algo mais importante do que servir o próximo com coisas que são passageiras, que são terrenas. E nós demonstramos o verdadeiro amor ao próximo quando nós pregamos o Evangelho. Porque se há salvação, há benefício para a eternidade. Se nós pregamos o Evangelho apenas com boas obras materiais, essas coisas elas têm fim, elas se corrompem, elas acabam. Então, a melhor forma de amar o próximo é pregando o Evangelho. O próximo é aquele que Deus colocou na sua vida. Você vai fazendo uma
uma progressão e você vê a sua família, você vê os seus pais, você vê os seus filhos, os seus irmãos, esses são seus próximos muito direto e é mais fácil de você ver. Você ama ele de verdade, prega o evangelho para ele. Porque às vezes você tem demonstrado amor fazendo coisas que são materiais, terrenas e que todo mundo deve fazer sim. Deus não condena essas práticas, mas talvez você tenha feito coisas que vão se corromper. E nós amamos o próximo, então, pregando o evangelho. Mas nós vemos também que parece que o Senhor Jesus deixa o melhor para o final. Porque Ele manda amar o próximo, e Ele vem aqui e explica como que é amar o próximo através da parábola do samaritano, só que Ele vem, no próximo texto, no texto de Marta e Maria, mostrar como é que ama a Deus acima de todas as coisas. Então, primeiro, Jesus ensina como que ama o próximo através de uma parábola. E o que era uma parábola? Quando alguém não estava entendendo uma coisa, de vez em Jesus falar assim, vem cá, deixa eu desenhar para você entender, ele falava, vou contar uma parábola. Ele pegava situações simples do dia a dia e ensinava, de maneira que as pessoas todas pudessem entender, mesmo aqueles que não eram culto, que era a maioria da sua época. Só que Jesus também ensinava em ações. E aí nós entramos então nessa segunda parte do ensino de Jesus, que é o episódio de Marta e Maria, que diz assim, vou ler de novo. Indo ele em caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tendo ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo-lhes os ensinamentos. O Senhor Jesus coloca essa parábola logo para que a gente não faça essa confusão de que amar a Deus tem o mesmo peso de amar ao próximo. Amar ao próximo é a consequência de quem ama a Deus. Porque talvez algumas pessoas poderiam pensar o seguinte, então a fé, ela nos leva às obras e as obras levam à salvação. Porque o Senhor Jesus está falando aqui, dá a impressão que está colocando no mesmo pé de igualdade, né? Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, como a ti mesmo. Mas não. Só consegue amar o Senhor, ou melhor, só consegue amar o próximo como a Ele mesmo aquele que ama o Senhor. E nós vamos ver isso muito claro quando o Senhor, então, Lucas registra o que o Senhor fez nesse episódio de Marta e Maria. Basicamente, a situação era o seguinte, Marta recebe o Senhor Jesus em casa. Imagine a situação. Quem aqui já recebeu o pastor Edgar em casa? Acredito que grande parte, né? Você não prepara um pão de queijo, um café, levanta o tapete e joga a poeira por baixo, deixa tudo preparadinho para receber o pastor? Se vocês não fizerem isso, não fizeram ainda, quando eu for pastor, gente, me convida. Pão de queijo e cafezinho a gente gosta. Mas tirando essa brincadeira de lado, meus irmãos, a situação era lícita, era normal. Quando você vai receber alguma coisa importante, alguém importante, você quer oferecer o melhor para essa pessoa. E a situação então é que Marta, ela estava preocupada. Marta estava então querendo que o Senhor Jesus tivesse uma boa estadia na casa dela. Diz o texto que ela que hospedou. Quem hospedou foi Marta e não Maria. E ela queria que ele tivesse uma boa hospedagem na casa dele, na casa dela. Então ela estava preocupada com todas as coisas. E nós olhamos para a nossa vida, quantas coisas nós estamos preocupados. E há razão para isso. Se você tem filhos, você está preocupado com seus filhos, com a educação do seu filho, com a comida do seu filho, com a roupa do seu filho, e essas coisas são lícitas. Se você é jovem, você está preocupado com a sua carreira, a escolha da sua carreira, é uma decisão importante para a idade. Se você já é profissional, você quer uma estabilidade. Quantas coisas nós queremos? Quantas coisas são lícitas? Porém, o Senhor Jesus, diante de mais uma pergunta, e essa pergunta agora vem de Marta, e Marta chega para Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se incomoda de ver eu trabalhando aqui e minha irmã aí sentadona nos seus pés? Senhor Jesus vira para ela e fala: Marta, Marta, andas preocupadas com muita coisa, só que o melhor, quem escolheu foi a sua irmã.
o melhor foi Maria, que está assentada aos meus pés. Meus irmãos, é lícito que você corra atrás das coisas desse mundo, porque muito provavelmente, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Mas existem coisas mais importantes. Usando os mesmos exemplos que eu dei, é lícito que uma mãe cuide das roupas dos seus filhos, cuide da alimentação dos seus filhos, é lícito e é necessário. Porém, o que o Senhor Jesus diz é que há algo mais importante. Enquanto Marta estava fazendo as coisas para servir o Senhor Jesus, muito provavelmente ela ouvia. Ela estava ouvindo o que o Senhor Jesus falava, mas ela não ouvia com a mesma atenção do que aquela que estava sentada ali. Essa questão de culto doméstico, na época da pandemia, ou melhor, não culto doméstico, mas culto assistindo em casa, desculpa, quantas vezes a gente está ouvindo e não está? É diferente da gente sentar aqui e estar só aqui. Quando a gente está em casa, está diante de todas as coisas. O que o Senhor Jesus está mostrando para a gente é que nós precisamos focar naquilo que é o mais importante. E o mais importante é estar sentado aos pés do Senhor Jesus, ouvindo do Senhor Jesus, para que a gente possa colocar em prática. Sabe que o que o Senhor Jesus ensina em Marta e Maria? Aquilo que aquele homem que se dizia mestre da lei, intérprete da lei, não teve condições de entender. Ele ficou na teoria, ele sabia as leis de cor, e quantas vezes nós sabemos a lei de cor? Mas nós não temos tempo para nos assentar, nós não temos tempo para refletir. Essas palavras do nosso Deus, que no coração do crente são aquelas palavras que transformam, são aquelas palavras que num domingo como esse nos enche de ânimo e alegria para continuar, mesmo se a chuva não vir, mesmo se a cura da pandemia não vir, mesmo se o emprego que você perdeu não seja restaurado com o tempo. Mas são essas palavras que nos consolam no momento da dificuldade. Mas não fica só por aí. Essas palavras, elas trazem muito mais do que conforto. Essas palavras trazem salvação. Porque o que aquele homem estava em busca era de uma palavra que pudesse lhe trazer salvação. Meus irmãos, muitas coisas são lícitas, muitas coisas são importantes. E não deixe de fazer essas coisas. Quem sou eu para vir aqui falar para vocês não fazerem essas coisas todas? Até porque meus filhos estão ouvindo, eles têm que fazer também. Porém, nada dessas coisas são mais importantes do que o seu tempo de qualidade, sentado diante do seu Deus, diante do nosso Deus, que pode transformar a sua vida. Oremos. Senhor Deus, nós nos rendemos, ó Pai, nós nos quedamos diante do Senhor, ó Pai, assim como Maria fez, ó Pai, para clamar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ensine dia após dia. Ó Deus, as minhas palavras, sem uma atuação do Teu Espírito Santo, são meras palavras. Mas a palavra do Senhor que foi lida, que foi explicada, aplicada, ó Pai, pelo Espírito Santo, pode trazer vida nesse dia. Pode trazer vida, ó Pai, para os meus irmãos que saíram das suas casas, ó Pai, para buscar um alimento do Senhor, para a minha vida. Ó Deus, nos alimente. Nós não temos o privilégio de ter o Senhor Jesus, assim como aquele homem, assim como Marta, assim como Maria. Mas o Senhor, preocupado conosco, deixou a presença do Teu Santo Espírito, deixou a Tua palavra. Não nos falta, ó Pai, fonte de ensino do Senhor. Muitas vezes nos falta prioridade, nos falta tempo de qualidade. Ó Deus, o Senhor que é dono do nosso querer e do nosso respirar, do nosso querer e do nosso fazer, do nosso querer e do nosso agir, guia-nos, ó Pai, em direção à Tua vontade. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu disse anteriormente, o pastor Vitor então está de férias, o pastor Edgar pregou no culto da manhã, pregará nos outros 2 cultos, e que vocês então possam refletir nessas palavras que vieram da parte de Deus nessa semana. Já agendem também para a próxima semana a sua participação no culto, e que
a gente possa escolher, assim como Maria, a melhor parte. Deus os abençoe. Amém.